Ei pessoal, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje vai ser uma revisão. Meus alunos pediram e a revisão tá aqui. A gente vai revisar todos os assuntos que foram trabalhados até o momento, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a revisão da química. Vamos lá. O que é química, na verdade? Química é a disciplina das transformações. E isso é baseado no pai da química chamado Lavoisier. Lavoisier tem uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa transformação que a química estuda. A transformação é chamada aqui de reação química. Ou seja, eu tenho uma matéria no início, essa matéria sofre uma reação química e ela se transforma em outra. É isso que a química estuda. Essas transformações, chamadas de reações químicas, certo? Em uma reação química, eu tenho o símbolo de uma setinha. Então eu tenho matéria antes da seta, matéria depois da seta. A matéria antes da seta é chamada de reagente. É quando a reação química ainda não aconteceu. Quando ocorre a reação química, essa matéria se transforma em produto. E como eu consigo perceber que houve uma reação química ou não aconteceu essa reação? Quando tem uma mudança de molécula, ou seja, a molécula que eu tenho aqui agora é diferente da molécula que eu tenho no produto. Quando essas moléculas forem diferentes, eu tenho ali uma reação química acontecendo, tá certo? Mas e se eu não puder perceber se houve uma mudança de molécula, né? Se eu só perceber que houve uma mudança de cheiro, uma mudança de sabor, uma mudança de cor, uma mudança de paladar, isso também é indício que a reação química aconteceu. Muitas vezes a gente não consegue identificar se a molécula modificou ou não, mas eu consigo identificar quando o cheiro muda, quando eu sinto a liberação de um gás, quando a cor muda, certo? Então, quando isso acontecer, quando for perceptível com essas mudanças aqui, você consegue saber que ali aconteceu uma reação química. Eu falei de reação química da matéria. E o que é matéria? Vamos relembrar? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço. E é com base nessa matéria que a gente fala da unidade básica de matéria. A unidade que forma todas as matérias é chamado de átomo. Então, o átomo forma a matéria que é viva e a matéria que não é viva. E aí você precisa de uma atenção especial. Muitos alunos confundem átomo com célula. E não pode confundir porque são coisas totalmente diferentes. O átomo forma toda a matéria, sendo ela uma pedra, sendo ela um pedaço de carvão, sendo ela uma madeira. Já a célula só forma aquilo que é vivo. Uma bactéria, um sapo, um ser humano, tudo que for vivo, sim, a célula está lá. E além disso, a célula é formada por milhões de átomos. Ou seja, o átomo é infinitamente menor do que a célula. Para vocês terem uma ideia, até nos dias de hoje, com as tecnologias que nós temos disponíveis, o átomo ele nunca pôde ser visto individualmente. E por esse motivo, os cientistas utilizam uma técnica para nos passar como seria esse átomo. Eles chamam de modelo atômico. Esse modelo atômico sofreu variações com o decorrer do tempo. E isso porque as tecnologias também foram se aprimorando. E aí foram conseguindo perceber mais algumas coisinhas disponíveis nesse átomo. E essa evolução atômica a gente estudou. E é importante que você saiba, certo? No início, Dalton, que foi o primeiro a falar sobre o átomo, ele não tinha ainda uma tecnologia para o ajudar a falar sobre esse átomo. Então ele falou um monte de coisa errada sobre ele. Mas ele foi importante. Por quê? Porque foi o primeiro a montar um modelo atômico, a dar esse interesse ao átomo, certo? Dalton apelidou o modelo dele de bola de bilhar. E ele disse que o átomo ele era indivisível, indestrutível. Ele disse ainda que o átomo parecia uma bola de bilhar. Muita coisa errada, não é? A gente sabe que hoje o átomo não é nada disso. Depois de Dalton veio Thomson. Thomson falou que o átomo ele é sim divisível, divisível em cargas. Ele descobriu as cargas positivas e as cargas negativas e apelidou seu modelo de pudim de passas. Depois de Thomson, nós tivemos Rutherford. Rutherford já foi um cara que fez uma experiência muito elaborada para a época, utilizou raios alfa, né, radiação na sua experiência, e ele descobriu que o átomo ele é formado de duas partes, um núcleo
que é uma parte pequenininha, e a eletrosfera, que é a maior parte do átomo. Ele descobriu ainda que o núcleo ele é positivo e que a eletrosfera é negativa. Ele falou ainda que o átomo ele parece com o nosso sistema solar. O átomo ele tem um núcleo, que seria como o Sol, e os elétrons seriam como os planetas, girando em torno desse núcleo, tá certo? Por esse motivo que o apelido do modelo atômico de Rutherford é o modelo planetário, porque faz essa relação com o sistema solar. Depois nós temos Bohr. Bohr, ele já falou sobre as camadas eletrônicas que formam a eletrosfera. Ele disse que a eletrosfera é formada por 7 camadas e cada camada tem a sua quantidade energética fixa. Os elétrons que giram nessa eletrosfera podem pular, podem migrar de uma camada para outra, mas para isso eles precisam assumir a energia daquela camada. O que quer dizer isso? Vamos lembrar aí. Se ele sai de uma camada mais energética para uma camada menos energética, ele precisa liberar essa energia em forma de luz, em forma de fóton. Mas se ele sai de uma menos energética para uma mais energética, ele precisa absorver essas camadas. Ele ainda disse que a camada mais próxima do núcleo é a menos energética e a mais distante do núcleo é aquela que contém uma maior energia. Tá certo? Depois de Bohr, veio Schrödinger. Schrödinger montou o nosso modelo atômico atual. Ele falou que o átomo não tem essas camadas, que na verdade tem sim um núcleo, que é positivo, mas que em volta desse núcleo ficam os elétrons, na eletrosfera, mas que esses elétrons estão distribuídos em uma nuvem eletrônica. Por isso, Schrödinger é o modelo da nuvem eletrônica. E aqui a gente fecha a evolução desses modelos atômicos. Mas sim, e aí, o que a gente sabe do átomo hoje? A gente sabe que o átomo ele tem um núcleo. Esse núcleo ele é formado por 2 partículas, que são chamadas de partículas subatômicas. Essa partícula de carga positiva recebe o nome de prótons e uma partícula que não tem carga nenhuma recebe o nome de nêutrons. Então, o núcleo atômico ele é muito pequenininho, mas ele também é de carga positiva. Além disso, o núcleo atômico ele é pequeno, mas ele é pesado. A massa do átomo está relacionada ao núcleo desse átomo, certo? E a gente também sabe que fora esse núcleo tem um espaço grande do átomo, com alguns espaços vazios, que nós chamamos de eletrosfera. Ali estão os elétrons, que são as partículas subatômicas negativas. Então eu tenho a carga negativa ali. Certo? Esses elétrons, eles se movimentam em torno desse núcleo, eles ficam o tempo inteiro em movimento, só que eles não têm massa, eles são tão pequenininhos que a massa do elétron é desprezível. Resumindo, o átomo é formado por 3 partículas: prótons, positiva, nêutrons, sem carga, elétrons, negativa. E a massa? Próton vale 1 unidade de massa, nêutron vale 1 unidade de massa e elétron não vale nenhuma unidade de massa, ou seja, ele não vale nada. A massa dele é desprezível. Por quê? Porque ele é muito pequenininho. Beleza? Ok. Esses átomos, eles raramente são encontrados sozinhos. Geralmente, eles se agrupam formando moléculas. E aí a gente vai então para o nosso próximo conceito. O que é molécula? É o agrupamento, é a união de átomos. Essas moléculas existem porque o átomo ele busca uma estabilidade. E essa estabilidade gira em torno de uma regra que a gente estudou, chamada de regra do octeto. Ou seja, para conseguir essa estabilidade, os átomos se agrupam para poder ter 8 elétrons na sua última camada. Tá certo? E por que 8 elétrons? Porque já tem uma galera naturalmente com 8 elétrons na última camada. São aqueles famosos gases nobres. Eles sim são encontrados sozinhos. Por quê? Porque eles já têm esses 8 elétrons na última camada. Tá certo? E para isso, para os átomos se unirem formando moléculas, a gente estudou ligação química. Nós vimos que existem 3 tipos de ligação química. Essas ligações, elas se modificam, ou seja, elas se diferenciam pelo tipo de átomo que se agrupa, tá bom? Os átomos, eles são divididos aqui em 2 grupos, metais e ametais. Quando eu tenho uma união entre metal e ametal, eu tenho uma ligação extremamente forte, chamada de ligação
iônica. Os metais, eles têm tendência de doar elétrons, enquanto os ametais querem receber esses elétrons. Então eu digo que eu tenho uma união perfeita, um que gosta de dar com o outro que gosta de receber. Por isso que essa ligação é tão forte, tá certo? Depois eu tenho as ligações chamadas de covalentes, ou ligações moleculares. Essas ligações covalentes é quando eu junto A metal com A metal. Dois que gostam de receber elétrons. E como que eles vão se juntar se os dois gostam de receber elétrons? Aqui eu não tenho ninguém para dar. E por esse motivo, esses A metais, eles vão compartilhar os elétrons. Um empresta para o outro, certo? E por esse compartilhamento, eles conseguem atingir a regra do octeto. Já as ligações metálicas são aquelas que eu tenho a união de metal com metal. E essa união são dois elementos que gostam de dar elétrons. E eles vão dar elétrons para o ambiente, ficando então positivos porque doaram elétrons. E essa diferença do elétron que foi doado com a carga do átomo metálico que ficou, forma então uma atração entre eles. Eu tenho então a formação das ligas metálicas, como é o caso do latão, como é o caso do aço, como é o caso do ouro 18 quilates, todos que nós vimos as suas aplicações nas nossas aulas, tá certo? Um exemplo básico de ligação covalente, ligação molecular, são os gases. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio. E esses gases nós também estudamos as características separadamente deles. Eles são considerados matérias por quê? Porque ele tem massa e ocupa um volume. Muitas vezes a gente não consegue ver o gás, mas a gente consegue percebê-lo através do vento, através de uma bexiga cheia, certo? E são esses gases importantes para o nosso estudo. Dois pontos importantes que nós vimos. O primeiro, o gás, a gente sempre tem que analisar temperatura, pressão e volume. Três características importantíssimas para o gás. A temperatura do gás não é medida a nossa temperatura que a gente é acostumado a medir em graus Celsius. Sempre quando eu falo do estado gasoso, é difícil trabalhar com temperatura negativa. E por isso foi optada, né? Teve essa opção de trabalhar com a escala Kelvin, porque não tem uma tabela negativa, uma temperatura negativa. Porque o 0 Kelvin é o zero absoluto, é a menor temperatura que a gente tem, que é o menos 273 graus Celsius. Então, toda vez que eu falo de gás, eu falo em uma temperatura em Kelvin. Não pode esquecer, eu preciso transformar para Kelvin. E é fácil, eu transformo Celsius para Kelvin somando a temperatura que tem em Celsius com 273. Exemplo, se eu tenho 20 graus Celsius e quero transformar para Kelvin, eu coloco 20 mais 273. Então, eu vou ter 293 Kelvin, certo? Bom, além disso, tem uma sigla importante que você não pode deixar de lembrar, que é a chamada CNTP, que significa Condições Normais de Temperatura e Pressão. Ou seja, quando o gás está nessas condições de 1 atm ou 0 graus Celsius, todo o volume ocupado por 1 mol desse gás é de 22,4 litros. Isso vai ser importante quando a gente estiver estudando cálculo estequiométrico. Já já a gente chega nele. Ainda não chegamos, tá certo? Então vamos voltar em gases aqui. Então, dois conceitos importantes. Temperatura, sempre em Kelvin. E o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. E quais são essas condições? Sempre a temperatura vai estar em 0 graus Celsius, que quer dizer quanto em Kelvin? 273, certo? E sempre a minha pressão vai estar a 1 atm. Essa pressão, ela vai interferir muito quando eu for colocar na fórmula, na equação de Clapeyron. Nós estudamos Clapeyron e a gente viu que quando a gente joga na fórmula de Clapeyron, a gente precisa ter alguns dados. Pressão, volume, número de mol, a constante dos gases e a temperatura. E essa constante, ela vai mudar conforme a unidade de medida de pressão. O que eu estou falando? Nós apelidamos a Clapeyron de puta véia, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui pressão. Se essa pressão tiver 6 atm, que é a unidade de medida de pressão, atm significa atmosfera. Se essa pressão for medida em atm,
o meu R, a minha constante dos gases, vai valer 0,082 atms. Mas se a minha pressão for medida em milímetros de mercúrio, por exemplo, 760 milímetros de mercúrio, a minha constante vai valer também em milímetros de mercúrio, que vai ser igual a 62,3. Percebam, o meu R muda conforme a unidade de medida de pressão, tá certo? Então vamos lá analisar a puta véia. Puta véia não rejeita tarado. Então, utilizando o Clapeyron, eu consigo chegar a esses dados, certo? Achar alguns desses dados. Depois de Clapeyron, a gente também analisou a equação geral dos gases. Quando que a gente utiliza a equação geral dos gases? Quando eu tenho condições iniciais e condições finais dos gases. O que significa isso? Só para a gente relembrar, tá certo? Condição inicial é quando está antes da minha experiência. Depois que eu mudo algumas coisas ali, esse gás ele vai se comportar de uma outra forma. Então já vai ser a condição final do gás. Então sempre vai ter uma comparação do estado inicial, como esse gás era e como esse gás ficou. Por isso na equação geral eu tenho aqui, ó, P1 vezes V1 dividido por T1. O que significa esse 1? Significa inicial. É a pressão que o gás tinha antes da reação, vezes o volume que ele tinha antes da reação, dividido pela temperatura que ele tinha antes da reação. E isso aqui vai ser igual a quem? A pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Lembrando que nessa equação dos gases, com essa comparação, eu ainda posso ter uma certa grandeza aqui que eles chamam de constante. O que quer dizer uma grandeza constante? É uma grandeza que não vai se alterar com essa reação química. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a minha temperatura seja constante. O que significa isso? Olha, T1, que é a temperatura antes da reação, vai ser igual a T2. Por que vai ser igual? Porque ela não vai se alterar, ela vai continuar a mesma, ela vai continuar constante. Então, mantendo essa temperatura constante, o que acontece com a minha pressão e o meu volume, por exemplo? É isso que a questão do Enem pode pedir para vocês, tá certo? Então, utilizando a equação geral dos gases, eu consigo permanecer uma grandeza constante e achar as demais grandezas. É uma equação muito utilizada e é uma equação tranquila, sem grandes problemas. Certo? Depois que a gente viu o estado gasoso, as características dos gases, as equações gasosas, a gente parte para a tabela periódica, porque esses gases fazem parte da tabela periódica, estão agrupados aqui, ó, no grupo dos ametais. A tabela periódica é o símbolo da química, né? E nessa tabela periódica estão dispostos todos os elementos químicos, ou eles naturais ou eles artificiais. Naturais são aqueles encontrados na natureza. Artificiais são aqueles produzidos pelo homem dentro de um laboratório de química, certo? Dentro de uma tabela periódica ainda eu tenho dois conceitos importantes. Um, que são as linhas verticais, que nós chamamos de famílias. O outro, as linhas horizontais, que nós chamamos de período. Ao todo, eu tenho 18 famílias, ou seja, 18 colunas, linhas verticais, e 7 períodos, que são 7 linhas horizontais, tá certo? Dentro dessas famílias e períodos se encontram os elementos, que estão nesses quadradinhos aqui. O elemento, ele tem o seu símbolo, que é essa letra, pode ser uma letra só ou duas, sendo que a segunda letra é uma letra minúscula. Sempre que vier duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, certo? E além disso, eu tenho dois números. Nesse caso aqui, eu coloquei o elemento C, que é o símbolo do carbono, e dois números que estão lá na tabela. Um é o número 6, o outro é o número 12. Você pode confundir isso no Enem, então presta atenção um pouquinho aqui. Quem é menor, 6 ou 12? 6, né? Então, sempre o menor número vai ser o número atômico daquele elemento. E o que quer dizer número atômico? O número atômico é simbolizado pela letrinha Z e significa a quantidade de prótons que esse elemento tem no seu núcleo. Olha só o átomozinho que eu coloquei aqui de exemplo para vocês. Então, a quantidade de prótons, que é a carga positiva do núcleo, a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo
é o meu número atômico. No caso do carbono, quantos prótons ele tem? 6 prótons, certo? Bom, além da quantidade de prótons, também está na minha tabela periódica a massa que esse elemento tem. E a massa do carbono é 12. O símbolo da massa é a letrinha A. E massa é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que eu tenho no núcleo do átomo. Porque a gente viu que o que pesa no átomo é o núcleo, apesar dele ser pequenininho. Tá bom? Então, a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, aqui eu consigo saber que nesse átomo eu tenho 6 prótons. E quantos nêutrons eu tenho? É só diminuir. 12 menos 6. Se eu tenho 12 menos 6 é igual a 6, eu também tenho 6 nêutrons. Ok? Então, eu já sei que o carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons e quantos elétrons, já que o átomo é formado por 3 partículas subatômicas, certo? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons quando eu digo elemento no estado fundamental ou no estado neutro. Não confunda estado neutro com nêutron, certo? Estado neutro é que a carga positiva é anulada pela carga negativa. A carga positiva é o próton. A carga negativa é o elétron. Para anular 6 prótons que eu tenho, eu preciso ter 6 elétrons. Então, toda vez que eu digo que o meu elemento está no estado fundamental, esse nome fundamental quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas, professora, sempre ele vai estar no estado fundamental? Não. Ele também pode estar no estado iônico, que é formando os íons. O que é o íon? É quando ele perde elétrons ou quando ele ganha elétrons, certo? Quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Quando ele ganha elétrons, ele se transforma em ânion. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em cátion. Tá bom? Isso também a gente já viu. Então, vamos continuar aqui. Então, eu sei que nessa tabela periódica eu tenho um monte de quadradinho. Cada quadradinho representa um elemento químico. Esse elemento químico ele tem uma letra e 2 números. A letra simboliza o nome daquele elemento. E os números, o menor é o número atômico, o maior é a massa. E os elementos químicos dentro da tabela estão em ordem crescente de número atômico, certo? A gente também estudou as propriedades periódicas dessa tabela. E a principal propriedade periódica é a eletronegatividade. É ela que vai reger tudo isso que a gente falou aqui agora. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair elétrons. Ele gosta de elétrons, ele tem força para atrair os elétrons dos coleguinhas. E os elementos mais eletronegativos, eles se encontram do lado direito da tabela periódica. Então, a família mais eletronegativa deveria ser essa última família aqui, a família 18. E por que não é? Porque a família 18 ela é formada pelos gases nobres. Os gases nobres já são aqueles estáveis da tabela. Eles não precisam atrair elétrons para ficar estáveis porque eles já são. Então a 18 não entra na eletronegatividade. Então quem vai ser a minha família mais eletronegativa? Essa família aqui chamada de 17 ou ainda numa nomenclatura mais antiga, 7A. Essa família 17, sim, tem aqueles elementos mais eletronegativos. E o principal deles é o flúor, é o top da eletronegatividade, tá certo? E aí a gente vem com aquele Fóncli. O que é o Fóncli? Flúor, que tem uma eletronegatividade maior que o oxigênio, que tem uma eletronegatividade maior que o nitrogênio, que tem uma eletronegatividade muito parecida com a do cloro, tá certo? Bom, nesse tour do assunto que a gente já deu, a gente para por aqui. Mas assim, tem alguns detalhes, algumas coisinhas que a gente viu além? Sim, mas aqui é uma revisão rápida, só para você lembrar de tudo que foi trabalhado, beleza? Obrigada, beijinho!